É a história de Itapetininga e a história da Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, elas caminham junto, porque é aqui que está o registro mais antigo da história de Itapetininga, é o livro do tombo da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. A igreja matriz, em estilo colonial, será substituída por um novo e suntuoso templo, já em adiantada construção, e também localizado no mítico jardim, orgulho dos itapetininguenses. Todos os domingos são celebradas missas muito concorridas, afirmando a fé católica do povo da bela Itapetininga. O que eu gosto de lembrar é o seguinte: quem fundou Itapetininga é o nosso quinto avô, Domingos José Vieira. Ele veio de Portugal, foi trabalhar nas minas de ouro de Apiaí e lá trabalhou durante algum tempo, até que a mina de ouro começou a secar o Morro do Ouro. Com a falta de ouro, ele veio aqui até Itapetininga, onde ele tinha um compadre, Manuel José Braga, e aonde ele vem parar? Aqui, na porta da nossa catedral. Lógico que naquele tempo não tinha nada, era só mato. Talvez tivesse um trilho, um caminho onde passassem pessoas. E ele aqui, ele achou o local excelente. Um local alto, bonito, com dois ribeirões. Um para lá, que é o ribeirão hoje, o Ribeirão do Chá, e outro para cá, que é o Ribeirão dos Cavalos. Achou que seria excelente mudar-se para cá. Combinou com o seu compadre Manuel José Braga, para que viesse aqui fazer as casinhas. Dito e feito, e assim começou. A partir daí, a vila, naquela era um arraial, foi crescendo e houve a necessidade de uma igreja. E ele mandou construir uma capela. Essa capela é aquela que consta no nosso hino de Itapetininga, de que for a capela de outrora, né? É essa a capela que deu origem à Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. A população itapetiningana era contra a derrubada da primeira igreja. Polêmica não deu, mas dizia que o padre era louco. Era muito grande a igreja, então o padre Antônio Brunetti, que foi o fundador, acho que ele ia andar de bicicleta dentro da igreja, porque naquele tempo não tinha microfone. A população ficou revoltada com essa atitude do padre Brunetti, né, que na época queria fazer a nova igreja. E o que aconteceu?
entre todas as suas atividades, ele tentou tirar recursos, já que não conseguiram de outra forma, tirar recursos da própria população, dos donativos dos fiéis. E criou um carnezinho, entre parênteses, obrigatório, mensal, para que eles ajudassem na construção da Igreja Matriz. Eu admiro muito a coragem do Padre Brunetti de fazer uma coisa tão grandiosa e, para isso, ter que destruir a igreja que estava ali anteriormente. Uma necessidade houve de formar uma diretoria para tomar conta da parte financeira para se administrar as obras dessa nossa matriz. E o Padre Brunetti escolheu o senhor Tonico Alves, Antônio Antunes Alves, conhecido como Tonico Alves. É o pai do nosso falecido também Murilo Antunes Alves, que trabalhou no rádio, é pessoa conhecida aqui nossa. O Tonico Alves, ele era músico, um monte de coisa, atividade, e dentre elas era uma pessoa muito querida, uma pessoa honesta, sob todos os pontos de vista, e a sociedade acatou a escolha do Padre Brunetti por ter indicado o Tonico Alves para ser o gestor da obra da Matriz Nossa Senhora dos Prazeres. Tesoureiro da construção da igreja desde o início, professor Tonico Alves, era casado com uma prima minha, Florisa Fernandes Alves. Então ele vinha e ele avisava meu pai ia também lá ver o Benedito, ele mostrava a planta, ele dava uma examinada lá, e eu conhecia muitos anos. Nossa Senhora dos Prazeres é uma devoção portuguesa. O capitão-general da província de São Paulo, na época, era o Morgado de Mateus, Dom Luiz de Souza Botelho de Mourão. Ele veio de Portugal e de Lisboa, e ele era devoto da Santa Nossa Senhora dos Prazeres. Houve até, segundo os relatos históricos, que houve até curas que aconteceram, milagres, dentro de toda a família dos Morgados de Mateus. Então ele era muito devoto. O que aconteceu? Em 1760 aproximadamente, quando ele foi escolhido para vir tomar conta da província de São Paulo, que na época pertencíamos à capitania do Rio de Janeiro, nós já fomos Rio de Janeiro, hoje, depois São Paulo, né? Então, só para entender, já fomos Sorocaba, hoje somos Itapetininga. E na época, então, ele veio para tomar conta da capitania de São Paulo, quando se desmembrou do Rio de Janeiro. E nessa época, ele para defender o nosso estado de São Paulo da invasão dos espanhóis, mandou que se transformassem locais pequenos em vilas. Vilas é o mesmo que um município hoje. E ele, como devoto, em todos esses locais, a padroeira é Nossa Senhora dos Prazeres. Itapetininga não poderia ficar de fora da escolha do Morgado de Mateus. No comecinho, a primeira missa de Itapetininga foi rezada no dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Então havia, e sempre houve aqui em Itapetininga, uma devoção muito grande a Nossa Senhora do Carmo. Mas definitivamente para a cidade de Itapetininga a dedicação ficou com Nossa Senhora nesse título, Nossa Senhora dos Prazeres. E para simbolizar o título dos prazeres, traz na imagem 7 anjinhos. Os anjinhos significam as 7 alegrias de Nossa Senhora. Em 1820, passou por aqui um cientista francês, Auguste de Saint-Hilaire. Ele fazia pesquisa pelo Brasil inteiro e aqui em Itapetininga, ele entrou na igreja e ele viu que a imagem que estava no altar não era de Nossa Senhora dos Prazeres. A imagem, segundo o cientista Saint-Hilaire, era de Nossa Senhora das Mercês. Mas essa imagem continuou muitos anos aqui, até que, depois de algum tempo, foram conseguir uma réplica
que veio lá de Guararapes. Na época parece que foi o padre Chiquinho com o Benedito Calixto, o arquiteto, que conseguiram trazer a imagem de Guararapes, então, que veio ornamentar o altar da época. Eu acho que havia na época um espírito assim de templos grandiosos. O arquiteto fez o projeto daqui da igreja em Itapetininga. É dele também o projeto da matriz de Conchas. Então eram coisas grandes. Acho que o padre Brunetti, iluminado por, eu creio que pelo santuário de Assis, de São Francisco, que é uma igreja assim também de estilo romano, muito bonita por sinal. Então ele acho que copiou alguma coisa de Itália, citou o projeto, né, que ele tinha na cabeça e veio a obra, isso daí. O plano era comprar o terreno atrás da igreja, que vai até a rua Quintino Bocaiúva. Tinha uma casa só do seu José Ferreira Lopes, não quis vender. Daí a igreja ia ser também na Aparecida do Norte. É um templo romano, formado com uma cruz latina, com uma torre do lado esquerdo e o batistério do lado direito. Bom, o padre Albuquerque, que era o pároco na ocasião. Então a ele cabia coordenar todo o esforço, projetar o trabalho. Então ele esteve à frente, assumiu de fato, porque era uma construção grandiosa, muito bonita por sinal. Até ela tinha uma figura que repetia um pouco o estilo da Igreja do Rosário, mas bem ampliado, bem ampliado. E já a Igreja do Rosário já estava em funcionamento na época. Tanto assim que eu não tenho esse dado, mas como estava se construindo uma igreja maior, a Igreja do Rosário é que deve ter servido como a igreja matriz durante o tempo da construção. Mas o padre Albuquerque é que comandou, assim, assumiu a coordenação e levou a efeito a obra projetada. Muitos incidentes aconteceram na época que o padre Albuquerque estava administrando as obras para a construção da nova matriz. E o suplente de delegado, Xisto Leme Brizola, segundo consta nos livros de história de Itapetininga, entre eles houve um mal-estar. O Xisto Leme Brizola parece que acusou diretamente já o padre Albuquerque, dizendo que ele administrava muito mal o dinheiro da construção da igreja. E isso levou eles a quase se estapearem. Eles se encontraram, consta que o Xisto Leme Brizola tinha uma bengala com um punhal na ponta e atacou o padre. Esse bate-boca, né, essas coisas que acontecem, né, que o padre está pegando dinheiro para uso pessoal, então, portanto, né, houve essa afirmação de que ele estava roubando. E foi exatamente isto que o levou à delegacia, não sei como se chamava na época, uma coisa dessa. Então os dois ali na delegacia, para desfazer o mal falado, e acho que exacerbaram os ânimos. Então, como bengala era moda, né, foi uma bengalada no Xisto. O padre, com a sua bengalinha comum, foi e deu uma bengalada na cabeça do Xisto Leme Brizola e ganhou a briga, entendeu? Aí, mas mesmo assim houve as intrigas, né? E em cima de todas essas dificuldades, o padre conseguiu vencer esse problema e inaugurou a igreja. E o próprio pai do Xisto pagou uma parte do dinheiro que deveriam pagar como pena. Eu tinha de fazer, eu fiz com valor. Roque Antunes dos Santos, 70 anos. Eu entrei assim, como coroinha, trabalhando na igreja, para catar prego
Parece incrível, né? Mas catar prego era da construção que caía. E o administrador era muito econômico, para não perder. Eu catava os preguinhos endireitando todos eles, para reaproveitar. Nessa ocasião eu tinha 13 para 14 anos. Daí eu vim e nunca mais saí, porque eu não saio de onde eu vou. Eu nasci no dia 9 de janeiro, que é o dia do fico. Onde eu vou, eu fico. Daí eu passei a fazer limpeza na igreja, varrer a igreja. Eu trabalhei em tudo nessa igreja, porque eu conheço ela desde as paredes de 1 metro de altura. A minha função aqui era sacristão. Depois foi extinto o cargo, né? Daí passou para serviços gerais. E eu estou me aposentando nesses serviços gerais. Estou sempre por aí. E a igreja faz parte da vida. Eu tenho 70 anos. Ela também. E quando eu era muito moleque, muito pequeno, eu tinha os coleguinhas e nós vinha brincar na construção, nas paredinhas. E levava tanto xingo, tinha um guarda, né? Que xingava nós, isso, aquilo. E eu sabia que eu vinha viver minha vida inteira aqui. Né? Sabe? O primeiro casamento foi um aperto, porque eu não era acostumado, não sabia como é que fazia, né? Olha, eu digo pra você. Uma correria. As obras dele é um espetáculo. Tá aprovado aqui. Tá aprovado aqui em Aparecida do Norte. É porque o Padre Bruneto, acho que tinha amizade com ele, né? E foi informado que ele era o engenheiro daquele tempo, era muito difícil, engenheiro, e contratou ele. Aí ele trouxe o filho junto, que tinha recém-formado. Ele era novo, rapaz novo. E tá aí a obra que ele fez. Uma pessoa muito simples, muito boa. Muito simples. Nem parecia ser engenheiro. Pessoa simples. E tão famosa, não? E ele foi professor em Roma. Ele era professor lá. Eu lembro, viu? 14 anos. E eu não esqueço nada. Desde 5 anos de idade que eu tenho. Desde que eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro de coisas daquele tempo. Não esqueço. Só o que eu me esqueço é nomes. Nome de pessoa. Nos aproximando dos 250 anos da cidade de Itapetininga e também dos 250 anos da fundação da instituição da Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, o ano de 1770. E com isso eu quis fazer algum tipo de comemoração, pensando que podemos resgatar um pouquinho da nossa história. O prédio de nossa catedral, que é um prédio histórico, é um local, além de ser um templo religioso, um local muito visitado por inúmeras pessoas, não só da cidade, mas também de outros lugares. Então eu quis resgatar um pouquinho essa história. Aí surgiu a ideia dessa exposição, aproximadamente com 200 fotos, para que a população tome conhecimento de como foi construída essa igreja, quais foram os materiais utilizados, como que se deu esse processo. Com o tempo é natural que um patrimônio sofra o desgaste do tempo. E aqui a nossa igreja começou em 45, nesse ano completará 72 anos de fundação, dia 16 de setembro próximo. Então houve necessidade da troca inteira do telhado, depois foi feita a pintura da igreja por fora, inteira já concluída. E nós temos outros passos. O próximo passo aqui na igreja é restaurar toda a escadaria, restaurar as calçadas que estão na parte externa da igreja, também um barrado cinza que envolve a igreja. Estamos já em fase de projeto para fazer isso. E há outras necessidades, iluminação externa da igreja, nós podemos realçar a beleza do patrimônio. Gostaria que toda a igreja por fora ficasse totalmente iluminada, né? Depois nós temos um outro projeto, também trocar todos os bancos da catedral. Esse é um pedido do nosso bispo, o Dom Gorgônio, que nós deveremos executar logo. E também ainda a iluminação interna da igreja. São os pontos mais críticos e mais exigentes. Além disso, temos um desejo de que a catedral seja de fato um centro de visitação. Tem um projeto de velário no cemitério que é aqui dentro da igreja, para que as pessoas possam vir rezar pelos falecidos. Queremos também
promover a devoção a Nossa Senhora dos Prazeres. Estamos pensando num souvenir dentro da igreja, a exemplo de tantas catedrais no mundo inteiro. Fui batizada aqui pelo Padre Brunetti. Eu me lembro muito bem do dia que ele morreu. Eu devia ter meus 11 anos. E o movimento que foi na cidade, a consternação que causou a morte dele. Me lembro até das pessoas falarem que ele se arrependeu de ter derrubado a antiga igreja Nossa Senhora dos Prazeres para construir essa catedral. A gente tinha a procissão, né? Todas as festas. E no mês de maio, a imagem de Nossa Senhora ia nas casas, né? Então tinha um programa e cada dia era uma casa que recebia a imagem. Isso era muito bonito. Eu sinto até pena disso ter terminado. Mas era bonito mesmo. E sabe, tudo isso por quê? Porque a cidade era uma só, tinha uma unidade, né? Era uma só paróquia. Essas coisas aconteciam. E também tinha coroação. Durante a missa, tinha coroação e depois da missa Nossa Senhora ia para as casas em procissão. Festas do Divino era como se fosse uma apoteose na cidade. Vinha gente não só da cidade, da zona rural, mas das cidades circunvizinhas. Porque tinha o Comes Velhos, era diferente, que não tinha. O nosso famoso bolinho de frango, né, que é só que tinha. Vinha lá do Gramadinho, o seu Dilão de Freitas fazia, não dava receita para ninguém, e revendia aqui. E tinha os conjuntos musicais da época, né? Vinham cantar aqui, né? E então vinha muita gente. Era lotado. O leilão de gado era 1.000, 1.200 cabeças de gado.